Evangelho aí, eu faço a prece inicial. Vamos lá, né? Podemos começar? Pode. Está chegando aí. Lula. Lula voltou das férias. Bom dia, Lula. Bom dia. Eu tinha um procedimento para fazer hoje, mas foi adiado. Deram o jeito deles, né? Vamos iniciar os nossos trabalhos em nome de Jesus. Renata, é com você. Agir de acordo. 116, Caminho, Verdade e Vida. Confessam que conhecem a Deus, mas negamos as obras, sendo abominável e desobedientes e reprovados para todas boa obra. Paulo, Tito 1:16. Emmanuel diz o seguinte: o Espiritismo, em sua feição do cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que de simples campo para novas observações técnicas da ciência estável do mundo. A Terra, até agora, nos que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, talvez das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações com o mundo homem. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo ao semelhante? As antigas escolas religiosas, a força de se argumentarem com agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar o impulso da fé em exterioridade que evita a força viva do Espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas do Evangelho, floresce entre as criaturas com característica de nova revelação, para que o homem seja, na atividade vulgares, real, a afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel. O texto é tão autoexplicativo, em função do tempo, vamos deixar o comentário para depois, e eu vou passar já para a rogativa intercessória. Sival. Sival chegou? Seu Sival, bom dia. Bom dia a todos, que eu não dei. Bom dia, Lula. Bom dia. Desculpa o atraso, bom dia. Que Deus nos cubra de bênção e paz. E aí eu vou dizer a prece intercessória, que é o Pai Nosso Espírita. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal que tenhamos recebido. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes de tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Com essa rogativa colocada aos pés do Mestre Jesus, pedindo as suas bênçãos, a sua misericórdia, a proteção para o nosso estudo desta manhã, com paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor do nosso Pai. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já estava aqui com a página aberta, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Aí diz assim: hoje nós temos um novo, como é que se diz? Um novo assistente, bora lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome ressurreição. Só os judeus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto
como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas, incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, se darem uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ao espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Aqui nos fala exatamente sobre reencarnação e ressurreição, que, no caso, dá no mesmo significado, né? E a reencarnação, eu sempre gosto de dizer essa palavra. Eu considero você, além de você voltar à vida, como nós temos pluralidade das existências, nós também sabemos que temos que, com essa pluralidade das existências, nós temos que evoluir. Com essa volta, com essas tantas idas e vindas, é para a gente evoluir, até chegar o dia de passarmos a gente passa, hoje em dia diz assim, nós estamos próximos ao mundo, à regeneração, ainda muito distante, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda há muitas coisas a ser espiadas, há muitas coisas a ser provadas. E o mundo de regeneração ainda é um mundo incompleto, como nós achamos que é o fim, né? Mas que, como diz aqui, no caso de Lázaro, né, foi aquela letargia, né, que chama. É a ressurreição, é você simplesmente desmaiar, dar-se por morto, né, e de repente você volta. É uma ressurreição, mas eu também consigo dizer que ressurreição é você ressignificar. Aí eu volto para dentro da gente. É a gente ressignificar, é a gente ressurgir, é a gente voltar e mais voltar ainda na carne que nós estamos, mais voltar de mudanças dentro de nós, como estávamos até falando. Não é que o mundo precisa se ajeitar, somos nós que precisamos nos compor, somos nós que precisamos nos reformar ideias, pensamentos, atitudes, para que a evolução comece em nós, para chegar ao mundo de depurados, né, que é o mundo celeste. Isso aí tem muito chão ainda. Para isso, a gente ainda vai passar pela regeneração, eu até tenho dificuldadezinha quando o menino fala de um nomezinho que tem antes do mundo celestial. Se eu lembrar antes, eu falo para vocês. Mas é isso. A vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, é a reencarnação. E a ressurreição é você ressignificar. Não é você simplesmente desmaiar. Isso aí é uma forma literária que as pessoas usaram para poder fazer a interpretação, mas a ressurreição é você ressignificar, é você recomeçar e fazer tudo de novo dentro de você, fazer o diferente acontecer. Maravilha. O tópico do Evangelho é riquíssimo, né? Mas me parece um detalhe interessante, é a misericórdia divina. Deus permite ao Mestre Jesus que venha preparar essa escola denominada Terra,
E aí Jesus prepara e dá as condições para que no tempo oportuno venha a humanidade terrena, nós outros aqui presentes, encarnados e desencarnados. Mas não basta isso. Qual seria o processo evolutivo em tudo isso? Ora, precisa de mais coisas. Deus nos dá o processo da reencarnação, o retorno às experiências, a continuação das nossas atividades, quer seja no erro, quer seja nos acertos, mas nós temos a oportunidade. Nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha o que quer ou o que não quer fazer, sem força, sem ser forçado quem quer que seja, e ainda mais, nos dá um canal de ligação, que é a comunicação do mundo espiritual para nos orientar aqui entre nós. Isso é uma bênção, não é, Zé Antônio? Bom dia. Maravilha, está com o microfone fechado, mas bom dia, Sival. Paz e luz com Jesus. Bom dia. Realmente, Amadeus, você já falou, a Graça foi muito feliz nas suas expressões, e apenas vou colocar aqui para nós passar para o nosso trabalho muito rápido, porque existe, muitas vezes as pessoas pensam que, no caso de Lázaro e da filha daquele cidadão... O filho da viúva, a filha de Jairo. De Jairo, que foi uma ressurreição. Ela, nesse caso, nós, até hoje, eu entendi que o de Lázaro e a filha de Jairo era a ressurreição, mas não era. A ressurreição foi Jesus. Por quê? Lázaro está com um problema cataléptico, né? A epilepsia cataléptica, e ele não tinha desencarnado. O cordão fluídico, ligação do espírito ao corpo, ainda estava intacto, que Jesus não ia contra as leis de Deus. Então, Lázaro foi um problema extra, não foi um problema de ressurreição. E o problema de ressurreição, a questão da ressurreição foi Jesus, que houve um desgaste material. E Jesus voltou materializado, ressurgiu materializado. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é aquele espírito que tem essa condição de reencarnar, se materializar em qualquer lugar, em qualquer canto. Naquele caso do lago, ele foi materializado. E o caso de Lázaro não é um caso de ressurreição. O caso de Lázaro foi um processo, podemos dizer assim, tem um processo do corpo material, que a medicina podia até curar. Não precisou Jesus fez porque Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele tinha o dom da cura para tirar as mazelas do corpo, dos processos que o filho de Lázaro e o filho agora faltou o nome. O filho da viúva. O filho da viúva e do outro menino lá. Vamos, depois volta. Você falou de Jaime. Aí, então, esse é o ponto que nós devemos... É um ponto que nós devemos refletir. Vamos analisar esse ponto, para ver quando depois analise, para vocês verem que é esse ponto que nós estamos querendo entender nesse momento. Eu também não sabia mais desse processo, até então. Mas se hoje tem uma esclarecição dentro dos nossos estudos, clareou alguma coisa a mais sobre esse tópico. Tá certo? Renato, e ainda tem mais lenha para a fogueira, para a gente queimar neurônio mesmo. Jesus podia estar ali no estágio de Gênese. Como o Espírito se materializou, foi resolver o problema financeiro de Bezerra de Menezes, porque Jesus, com a sua autoridade, não podia estar entre os outros, preparando os seus irmãos para poder ir embora. Ele podia estar no estágio de Gênese. Agora, a presença dele entre os irmãos que ficaram aqui na Terra, realmente foi um ressurgimento, né? E aí os judeus tinham como ressurreição, que na verdade não é. Você está certíssimo. Mas vamos na frente? Vamos lá. Muito bem. Você entendeu? Entendeu? Opa. Entendi.
Estou entendendo, Zé. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Agora você faça o seguinte, desliga ele de novo, porque está cortando. Está cortando. Pode ser a posição, pode ser qualquer coisa. Mas continue como está. Deixa eu ver aqui o seguinte. Vamos ver o texto que nós fizemos na semana passada. Na semana passada, nós fizemos a leitura e comentário desse tópico. Eu vou lembrar apenas para prosseguirmos, tá ok? Porque aqui nós estamos concluindo o tópico relacionado com os médios mecânicos. E aí ele conclui dizendo o seguinte: quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade do último, ou seja, o espírito age independente da vontade do médium. Ela, a mão, se move sem interrupção e sem embargo do médium, ou seja, o médium não intervém. Enquanto o espírito tem coisa que dizer e para assim ele acaba. Ou seja, quando ele não tem mais nada a dizer, simplesmente para. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve, ou seja, a independência do médium com o espírito age independentemente. Mas só para concluir e fechar com chave de ouro, nós estamos falando aqui da escrita, aí nós temos aqui a independência absoluta, que é a mecânica, nós temos a intermitência entre o estágio de vigília ou a consciência e a inconsciência, que é a semimecânica, e nós vamos ter a intuição, que é a grande malha dos trabalhos que ocorrem por aí afora, são as psicografias intuitivas. Mas alguma dúvida com relação a esse tópico, para a gente passar para o próximo, meus irmãos? Vamos passar. Vamos passar. Não. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar agora um outro tópico. Capítulo 14, médios intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que, por esse nome, designa o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob seu impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não substitui a alma, visto que ele não o pode deslocar. Então, recapitulando aqui esse tópico, que é muito importante, que é a conclusão, o fechamento da questão da intuição, mesmo o médium mecânico, que ele entra numa espécie de inconsciência para o que está escrevendo, dizem que há uns centros de forças aqui no braço, o irmão neutraliza aquele contato da mente do médium com a mão e o médium não sabe o que está escrevendo. Mas ele está dizendo aqui que o espírito comunicante não interage diretamente na mão, interage diretamente na alma, ou seja, o espírito comunicante envolve o médium com seus fluidos. E assim como se dá, por exemplo, na psicofonia, que ele utiliza os órgãos da fala para se expressar, ali também ele utiliza os órgãos, no caso o braço e a mão, para expressar a sua vontade. Mas tem um detalhe que a gente precisa entender, que isso é real. Se você fizer uma regressão de memória com o espírito médio, ou seja, com o médio, com a alma médium, ele vai descrever ipsilito tudo o que aconteceu. Ou seja, há uma engenharia aí sendo trabalhada que o espírito comunicante interage sobre a alma, mas não deixa a lembrança registrada.
Só se houver necessidade de uma recapitulação do que foi passado, mas do contrário, não. Espero que tenha ficado entendido e Renato vai conduzir aí as dúvidas. Você, Renato. Vamos lá, Gracê. É assim, concordo plenamente com tudo que a Amadeu falou, né? E a gente realmente, quando a gente está. É como se a gente está psicografando, no momento da psicografia, eu estou tirando assim por mim, dando um exemplo meu, né? A mão da gente, uma hora ela fica, por hora ela fica sem o meu domínio, né? Mas eu estou consciente. Eu não fico em momento nenhum, em momento tanto de psicofonia como psicografia, eu não fico. Eu estou com a tela desligada, estou tomando meu leite. Aí, tanto como psicofonia, como psicografia, como qualquer outra, eu fico totalmente consciente, né? Não, totalmente assim, quase consciente, mas mais consciente do que inconsciente. Então, assim, a gente faz, tem horas que a gente escreve o que a gente não está nem pensando, mas outras horas a gente está escrevendo e como se estivesse sendo intuída a escrever. Não são nossos pensamentos, nem é aquilo que a gente queria escrever. É essa forma que acontece comigo. Semimecânica. Isso. Né? E já aconteceu por exemplo, de eu estar de repente me dá aquela vontade de escrever uma reflexão, de repente me dá uma vontade de fazer isso aí acontece diariamente, não é só na sessão mediúnica. Um texto, eu faço um texto assim, é coisas assim que vai surgindo, até vai me dando, como eu estava conversando com a Amadeu, me deu a vontade de entrar mais no Evangelho. E eu fui a fundo, fui pesquisar mais, aí comecei. É umas coisas assim, com certeza isso aí é intuitivo, porque a gente não tem a capacidade de dizer assim, não, porque é meu. Aí lembra da história que eu costumo falar, da história de Tobias, né? Que estava no semiárido, estava quase morrendo de fome e de sede, e que ele ouviu uma voz, não forma de falar, e foi intuído a se levantar, a ter força, se levantar e a seguir mais um pouquinho que ele encontraria água. E ele ali não agradeceu aquelas coisas, né, que deu a força, que deu aquela iniciativa de ir em busca de água, e ali não foi só ele, ali ele, é claro, o corpo dele foi usado como instrumento, mas ele foi intuído, né, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Assim acontece com a gente, todos os dias e todas as horas. Nós somos intuídos o tempo todo e em todos os momentos de nossas vidas. Vamos lá, Zé Antônio. Microfone. Microfone fechado. Vamos para frente, está compreensível, sim. Amigo Lula, Sival. O Lula tá? Tá? Ok. Olha, é o seguinte, o que nós vamos colocar Bom aqui, dia, Zé. vamos colocar o seguinte, aqui não é o espírito chega e faz um ditado. Você lembra dos nossos ditados antigamente? A gente fazia o ditado, mas nesse caso aqui, vamos dizer, se o espírito chegasse e ditasse para a gente escrevesse. Não é desse jeito. O que acontece aí? A gente é envolvido pelo mundo espiritual, a gente está consciente, e a gente pega um lápis e uma caneta e começa a transcrever ou escrever uma mensagem. Aí a gente termina aquela mensagem e diz, mas rapaz, eu escrevi isso daqui agora, nesse momento, sem ter uma ideia. Eu não estava pensando nesse processo, um processo totalmente diferente que está
além do no nosso dia a dia. Aí a pessoa chega e começa a escrever, aí, quando no fim termina a comunicação, aí a gente pega o papel assim, aí, rapaz, eu escrevi isso. Eu estava sabendo que estava escrevendo, mas por que eu escrever esse assunto? Eu escrevi esse assunto nesse momento? Eu não estava nem pensando. A gente pensa, um assunto qualquer que não está no âmbito no momento, naquele momento para escrever aquilo, e nós estamos conscientes de que nós estamos escrevendo. Então, existe a mensagem, essa mensagem que a Graci falou, que a Madeus falou, e que nós temos de entender essa intuitividade, vamos dizer assim, para que nós possamos transmitir para o mundo material, o mundo espiritual que a gente transmite. Nós somos altamente conscientes que estamos escrevendo. Tem termos que a gente olha assim e diz, como é que eu posso... É um termo científico. Uma pessoa intuitiva, um médico intuitivo, pode chegar um amigo espiritual e nos desenvolver e a gente fazer uma matéria ou um texto científico sem a gente saber nada da ciência. Efetivamente, a gente... Então, são essas diferenças, né? Aquele ditado que a gente escuta. Porque a gente pode também, um espírito está ditando e a gente escrevendo, mas não é desse jeito. Ele nos envolve para que nós possamos praticar esse ato. É mais ou menos por aí que nós entendemos. Maravilha. Então, vamos passar para o próximo tópico. Ainda de médium intuitivo. Domina a alma ao grado seu e lhe imprime a sua vontade, ou seja, o espírito domina a vontade do médium. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Maravilha! Ou seja, na psicografia semimecânica, dá-se aí a ação do irmão espiritual nesse quadro mecânico, no quadro intuitivo. O médium, ora, sabe o que está escrevendo, mas não é o pensamento dele que está escrevendo. Aí a gente faz um comparativo por ocasião do estudo da educação da mediunidade, quando o médium começa a treinar a psicografia. Ele tem dúvida se o que ele está escrevendo é dele ou da espiritualidade, porque ele não tem ainda a sensibilidade para identificar a ação do irmão espiritual sobre ele e a transmissão da ideia, se é dele ou não. Ele não consegue distinguir ainda. Isso vai se dar à medida que o tempo passa, ele afina sua energia com o irmão espiritual, ele consegue identificar quando a ideia chega para ele e quando ele gera a ideia. Uma coisa, quando ele psicografa, quando ele escreve um texto que vai fazer uma releitura, ali vão estar consignadas as expressões, as palavras, as ideias, aquilo que lhe é usual. Mas tem coisas nas entrelinhas que não são dele, pensamento, ideias, coisas que, na verdade, não são do seu conhecimento, aparecem ali. Aí ele começa a distinguir que ali por trás tem exatamente uma... E aqui eu saí. Que é exatamente por trás daquele fenômeno há uma ação espiritual. Aí você vai ter o que a Graci falou. Psicografia mecânica e semimecânica. Está aberto aí o debate, meus irmãos. Renato. Olá, Graci, vamos lá. Acho muito engraçado, Renato. Ele sempre passa o barco. Começa sempre por você, né? Estamos, né, Matheus? Vou defender o Renato, é porque ele quer
ver o que cada um entendeu, né, Renato? Tem de ser assim, mas então, para ninguém ficar com dúvida. Porque é o seguinte, todos nós temos que ter uma opinião, temos de procurar aquilo que nós entendemos do texto. Se eu não tenho condições, mas lendo, nós temos temos a condições de olhar o que é que nós estamos lendo. E temos que ter uma opinião. Quer dizer, a Graci foi muito feliz quando ela chegou e disse, para você ver como são as coisas. A Graci disse, a transformação íntima da pessoa é a mesma coisa que uma ressurreição. A pessoa estava numa situação de entendimento, quando estuda, ela retorna em outra situação. Ressurgiu mostrando que nós podemos modificar o nosso pensamento da melhor maneira possível. Nós partimos para a espiritualidade, é a mesma coisa. Jesus partiu para a espiritualidade e retornou. E a gente está nessas condições, a gente está, quando nós não temos o conhecimento de Jesus, é a mesma coisa, nós estamos dormindo, vamos dizer assim, para termos uma ideia. Estamos dormindo. Aí a gente acorda com outra experiência, outra maneira de pensar, outra maneira de agir. É como a gente tem a doutrina dos Espíritos. Quando a gente começa a conhecer a doutrina dos Espíritos, a gente vê uma formalidade da vida diferente daquela que a gente sentia. É assim, né? Um exemplo gigantesco também, Renato, é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele estava dormindo. Ali foi uma ressurreição, ali foi um ressignificado que ele deu na vida dele, e foi assim, da água para o vinho, né? Foi. Ele debateu a Torá, sabia, conhecia e transmitia da melhor maneira possível. Quando Jesus se aproximou dele, e ele transformou-se, ele ressuscitou aí, no caso, não diz, no sentido, não, a diferença de Jesus, porque Jesus partiu para a espiritualidade, e ressurgiu. E Paulo, quando Jesus, vamos botar assim, quando Paulo ficou cego, ele é mesmo quando ter partido para a espiritualidade. Quando a Ananias chegou lá e trouxe a visão dele, ele renasceu de novo, ressuscitou de novo, saiu de um processo e veio para outro. É o que a Graça estava falando. Quando ele abriu os olhos de novo, estava cego, a Ananias foi lá, caiu as escamas dos olhos dele, aí ele disse, agora a minha vida é diferente. Ressurgiu das cinzas, os processos que ele passava, porque, para dizer que é um alto estudioso, conhecedor das leis do Torá, era um homem sábio, um homem que tinha tudo, que ele ia ser uma figura muito grande do cinema naquele tempo. Aí o homem não teve mais condições, depois que foi tirado dele tudo aquilo que ele tinha. E ressurgiu com um novo formato de vida, que foi aí seguir o nosso Mestre Jesus. É por aí, né, Sivaldo? É uma coisa bem interessante, o apóstolo Paulo, a gente está até, acho que um pouco fugindo do assunto, mas ao mesmo tempo voltando, né? Porque quando fala do apóstolo Paulo, a gente está unindo o médios intuitivos com o evangelho na parte da ressurreição e da reencarnação, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era intuído demais. Antes, quando ele era Saulo, né? E após o negócio foi mais ainda intensificado, porque foi voltado unicamente para Jesus, né? Então, assim, ele não fazia, e tanto é que ele era os apóstolos, eles eram intuídos até para mostrar, às vezes que Paulo fazia programação de ir para tal lugar, eles eram intuídos pela espiritualidade, e a forma que hoje a gente conversa, hoje a gente mostra, hoje a gente pode chegar e dizer assim, olha, eu tive uma intuição que é melhor a gente ir por aqui, não vamos por aqui, né? Às vezes a gente pode fazer isso aí. E esperamos que estejamos certos, né? Mas assim, se a gente seguir a intuição, se a gente seguir o coração,
a gente está certo. Mas a gente desvia porque a gente quer, parece que a gente quer ver o negócio distorcer mesmo. Aí, então, o apóstolo Paulo, ele foi muito, então eles faziam o quê? Eles eram intuídos, né, para mostrar a Paulo o que ia acontecer adiante quando ele chegasse naquela cidade que ele tinha a confirmação que iria. Eles eram tipo uns artistas, né? Eles faziam configurações. Hoje a gente fala, né? E eles lá faziam demonstrações como artistas, bem diferentemente de nós hoje. Isso aí era intuição, né? Aí aqui fala assim, o espírito livre o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve. Muito embora a gente diga assim, não, tem gente que diz que fica totalmente inconsciente, né? Eu conheço pessoas que antigamente, as minhas primeiras psicografias eu fazia de olhos fechados. E tinha uma dúvida tão grande, amada, eu lembrei agora de sua palavra. Eu não sabia se era eu, só não sabia se era intuição, enfim. Mas aí depois, acho que eu até falei aqui, depois de uma das cartas psicografadas, uma das mensagens que eu recebi foi de um grande amigo meu que morreu no período da Covid, né, e que ele assinou. Aí eu fiquei assim, eu digo, não, pois realmente, aí eu passei então a acreditar naquilo que eu escrevia, porque até então eu sabia, mas eu tinha minhas dúvidas. Né? E é assim, eu acredito que acontece com todos nós, que não adianta dizer assim, um amigo seu, é o seu guia espiritual. Tem gente que bota, é doutor Bezerra de Menezes. Né? Aí eu fico imaginando, eu digo, não, eu não também para botar doutor Bezerra de Menezes, eu acho muita, não sei, né? Pode até acontecer, né? Porque eu tive o EQM na minha segunda cirurgia, e quando eu chamei pela equipe, eu chamei por doutor Bezerra, na realidade veio a equipe, né? E eu vi a equipe trabalhando, eu lembro demais de quem estava acima da minha cabeça, os demais eu não lembro do rosto. Mas ali, então, assim, acho que o doutor Bezerra assim, é bem complicado ele dizer e você botar lá assinado, né, doutor Bezerra. Mas existe, sim, existe pessoas que a intuição é bem forte, mas eu, por exemplo, eu passei a acreditar mais quando em mim, eu falo em mim. E que o meu amigo assinou, né? Agora também nós temos que ver, aí já é uma outra situação, mas que eu acredito que ali também é intuição. Eu não sei se vocês costumam assistir Mayra Rocha. Mayra Rocha, ela é uma médium de bastante usada pela espiritualidade de luz. E então ela psicografa, ela descreve a pessoa que está do lado dela, eles vão tipo ditando e ela escrevendo e ela vendo eles, né? Nós, quem não é vidente não vê, mas quem é vê, né? No caso dela, ela vê e escreve. Também psicografa de outras formas, né? Mas ela tem esse método que é bem mais constante de psicografar ou às vezes até só de falar com os familiares lá, ele está aqui, tem momentos que ela teve um que ele disse assim, ele está me chamando para dançar, eu não sei nem dançar, imagina eu sair para dançar aqui. Aí eu não sei, eu preciso falar sobre isso aí, porque tem muita, e ela foi até indiciada nesses dias aí, mas parece que deu realmente tudo a favor dela,
que, na realidade, parece que ela não cobra nada por aquilo, então isso veio a ter grandes vantagens para ela, né? Vamos lá, Matheus. Muito bem, vamos passar para o próximo slide, que tem muita coisa a falarmos. Muito bem. Este é um pouquinho mais extenso, ainda do capítulo 14, médios intuitivos. Mas, sendo assim, dar-se-á, nada da prova seja um espírito estranho quem escreve, e não o do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido nasce à medida em que a escrita vai sendo traçada. E, a miúde, é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode, nesse mesmo, estar fora dos limites do conhecimento e capacidade do médium. Ora, vamos fazer uma reflexão. Com todo o apreço, vamos considerar que a gente acredite ou a gente acompanhe aquelas versões, aquelas ideias que chegaram a dizer que todo aquele acervo de Chico Xavier era coisa da cabeça dele. Aí você vai lá em mecanismo da mediunidade. Será que Chico tinha, com o primário dele, ele tinha aquele conhecimento? Mas não tinha mesmo, não tinha como. Aí a gente vai nas obras de Emmanuel com Chico. Emmanuel pega, se eu não estou enganado, em Ave Cristo, me parece que é Ave Cristo. Emmanuel pegava Chico e levava para Roma. E aí saía mostrando as coisas, Chico escrevendo o que estava vendo. Veja bem, não era uma psicografia ditada, não era intuitiva nem mecânica. Ele descrevia o que estava vendo. É um diferencial substancial. Passa por aquilo que a Gracinha acabou de dizer. Aquela senhora lá, ela descreve quem está ao lado e repete a orientação de quem está ao seu lado. É um diferencial substancial. Então, por mais que a gente queira desacreditar na ação do espírito sobre a matéria ou sobre o médium, mas as contundente constatação não dá para você deixar de aceitar. Não tem como. Mas eu vou deixar que vocês conversem, por gentileza. Olha, vou entrar aí nessa história da intuitiva, para você ver como são as coisas. Ivone Pereira, ela, nos seus contos, nos seus dramas, ele trazia muito dramas. O que é que acontecia com Dona Ivone? Com a Ivone Pereira. Ela ia se deitar, fazia suas preces, normalmente, e partia para a espiritualidade no desdobramento. O mentor espiritual dela chegava e trazia, e levava ela, Dona Ivone, o espírito, para os casos que ela conviveu no século XV, XVI, XVII, vamos, isso aí eu estou dizendo, aleatório, porque tem de olhar nos livros direitinho, e ela se apresentava a cena que ela conviveu naquele tempo. Ivone conviveu naquele tempo de reencarnação passada. Ela sonhava que estava naquele tempo e via todo o drama que ela passou com aquelas personalidades ali no seu dia a dia. Se perturbava, voltava ao passado, convivia o drama da sua própria vida. O que acontecia? À noite, isso acontecia à noite. Quando era de manhãzinha cedo, ela esquecia tudo que ela tinha sonhado.
E quando a espiritualidade pedia para o tempo que ela tinha para psicografar, Dona Ivone, intuitivamente, com influência espiritual, escrevia tudo aquilo que ela tinha sonhado. Olha como é bonito. Tudo aquilo que ela tinha sonhado, ela escrevia na formação dos seus livros. Trazia incutida no seu pensamento, no seu espírito. Ela sabia que na sua tela mental, no seu pensamento, sabia o que tinha recebido a mensagem dos amigos espirituais, das suas reclamações passadas, do drama que ela estava escrevendo naquele momento. Aí ela chegava e escrevia tudo que passou no ano passado. Olha como é interessante a nossa mediunidade. Intuitivamente, o espírito não atuava dando a psicografia, ela mesmo intuitivamente escrevia e daí passava e fazia os livros dela. Os livros dos amigos espirituais que trazia através dela. Mas ela, para fazer o livro, ela voltava ao passado que ela convivia. Isso aconteceu muito com Ivone Rapeleiro. Ela é médium altamente responsável. O livro, para você ver como são as coisas, o livro Memória do Suicídio, ela escreveu muitas partes desse livro, naqueles papel que ela não tinha condições financeiras, aí ela ia comprar o pão. E quem tem a idade, a Graci, não, mas eu ia para a padaria, eles enrolavam no papel, 5 pães enrolavam só numa faixa de papel, esse papel a massa, né? Enrolava, ela chegava aquele papel, ela escrevia os livros. Ela escreveu muitas partes do livro, o Suicídio, naquele papel, que vinha da padaria enrolada com pão. Papel de embrulho! Papel de embrulho, isso mesmo. Está entendendo? Ela enrolava muita coisa, aí ela chegava e escrevia, quando recebia a mensagem, recebia naquele livro, naqueles papéis. E depois ia juntando, e formava o seu drama, os seus livros, que nos trouxe muita informação do mundo espiritual. Então, são esses casos que nós encontramos dos médiuns intuitivos. Ela poderia ser assim mecânico e o espírito atuasse nela, podia ser um mecânico, mas ela era intuitiva e escrevia aqueles livrinhos, né? Por exemplo, para vocês terem ideia, a Memória do Suicídio passou 20 anos guardado, ou mais, né, meu Deus, 20 anos. 20 anos guardado, que a Federação de Cima, a espiritualidade ainda não está no tempo de você editar esse livro. Quando chegar o tempo, você vai editar. Como o nosso lar, né? Como o nosso lar. O nosso lar que passou a temporada guardado para poder ser publicado. Para ser publicado. E Ivone também, o livro, principalmente Memória de um Suicídio, passou mais de 20 anos na gaveta, na Federação, e quando chegou o momento, vamos editar. Aí foi para a Federação e a Federação editou o livro. São essas coisas que acontecem com os médios, que são, todos nós sabemos que o médio intuitivo, o médio mecânico, e assim vai. E essas bênçãos que Deus traz, nos dá, para que nós possamos edificar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser e de agir aqui na parte da Terra. Amadeu, o próximo slide, ele fecha o tópico 180 e os médios intuitivos. Vamos fazê-lo agora e a gente já comenta direto. 2 segundinhos só. Vou passar para ele agora. 180. Muito bem. O último dos moicanos. Aliás, é o 180, né? 180, 159 no caso, né? Começa o papel do médium mecânico. O papel do médium mecânico é de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente e, no entanto,
Esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel de um médium intuitivo. Eita! Esse foi grande. Mas eu gostaria de levantar naquela narrativa de Renato, que Renato fez ali atrás, só para ilustrar um pouco. Eu tenho aqui na minha página, eu tenho uma página aqui com algumas dezenas de palestras edificantes. Eu não lembro em qual está, mas eu lembro de uma passagem muito rica. Chico Xavier, aí dá lá o nome da turma que estava na reunião. Uma turma grande, fazendo estudo da educação da mediunidade, as pesquisas. E em meio à reunião, veio o irmão espiritual, um benfeitor espiritual, que, se eu não estou enganado, Bittencourt Sampaio, e aí mandou preparar que ele tinha uma mensagem para o grupo, uma mensagem do Mestre Jesus, precisava passar a mensagem. E aí prepararam tudo, aquela correria toda, e aí ele narrou a mensagem, através de Chico. Muito bem. Quando terminou a mensagem e os agradecimentos, aquela coisa toda, que foram lá no aparelho, não tinha gravado absolutamente nada. Não tinha gravado nada. Aí haja usuro, haja murmúrio. E agora? Perdemos tudo. Ninguém gravou, ninguém lembra de nada. E aí veio o benfeitor espiritual e disse: nós gravamos aqui, pega o papel, Chico. Aí Chico pegou o papel e decupou letra por letra, ipsibolítem, né? E aí foi publicada a matéria do irmão. Mas passaram por esse vexame. Ou seja... Foi, Amadeus, está no livro Dicionário da Doutrina Espírita. Exatamente. Aí aconteceu que, nesse caso aí, os amigos espirituais gravaram no mundo espiritual o que ele passou. Só para completar. Aí o gravador naquele tempo não funcionou, eles ficaram preocupados. Aí o amigo espiritual, mentor da reunião, disse: não se preocupe, não, que nós gravamos aqui, vamos passar para vocês depois. Aí passaram a mensagem do gravador deles do mundo para o mundo espiritual. Do espírito que passou. Amadeu, com relação às pessoas, eu vi outro dia, acho que foi na Rádio Rio de Janeiro, as pessoas que não acreditam que Chico Xavier psicografou todas aquelas obras de 600 e tantos livros, tem no mínimo que admitir... 450. 450, eu já estou aumentando, mas tem no mínimo que admitir que ele era um gênio. O cara comprimado. Essa passagem do pensar está nesse livro, dicionário, parece que é dicionário do movimento espírita, de Chico. Tá, botar dicionário, parece que é dicionário, tem esse livro, certo? A dona está falando aqui da humildade do espírito, da simplicidade dos médios e do merecimento de receber, né? Maravilha. Mas aí vamos retornar ao nosso último slide, o papel do médium na comunicação. Vamos lá. Deixa eu liberar ele aqui para a gente ter uma visão mais propícia. Estão vendo aí o papel do médium? Eu queria que divulgasse o nome para as redes sociais. Boca a boca. Alguém está vendo aí? Ninguém quer comentar nada a respeito? Não, a questão do médico... Deixa claro que ele já disse que o papel do médico, né? Ele é uma máquina, né? Exatamente. Em outras palavras, faz o papel de uma máquina e outro do intérprete, né? Maravilha. Mais alguma coisa com relação a esse tópico? A gente pode iniciar o próximo. Aliás, nós estamos em cima do horário aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. 9 horas. Médio semimecânico, que a gente já deu um toque lá atrás. Vamos deixar para começar na próxima sessão? Porque a gente começa do zero. Do zero. Ou querem que eu faça uma leitura e a gente comenta pelo menos esse tópico? Vai ser repetido na próxima semana, né? Exatamente, a gente vai repetir na próxima semana. Tá ok? Hoje teremos uma reunião recreativa da loja. Logo mais.
Que loja? Cidade do Sol, você conhece? Sim, quando? Hoje? Sim, rapaz, é o churrasco da casa do João Rubens. Sim, lá na praia, lá em Rubens, né? Em Rubens. É. Você me mata de susto, danada. Eu, secretário, não lembrei, né? Tá bom. Eu vou fazer uma reclamação. Também justificou a ausência, né, Simão? É. Eu vou fazer uma recreação lá em Poço Branco. Vamos concluir? Bora, Vamos concluir. Quem ficou para fazer a prece final? Não houve escolha de voluntário, porque nós começamos com 3. Tem José Antônio, tem Sival e tem Lula. Um dos 3 aí se voluntaria, por favor. A dona Ana está dizendo lá dentro que Zé Antônio. Escolheu, Zé. Pegue daqueles seus livros que você tem aí de primeira vez e seja bem-vindo. Foi sorteado. Lula fica feliz da vida quando passa a bola para os outros. Pode ir, Zé. Tá fechado. As minhas preces, quando eu faço, são cantadas. Tá bom. Parece que eu conheço gente que faz isso também, Lula. É isso mesmo. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pelo nosso tempo. Senhor, dai-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica e a assimilação dos bons exemplos e o acatamento aos mais velhos. A mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes e dedicação ao estudo e ao trabalho. E devotamente ao bem, os recursos da paz. E as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre. Assim seja, meus irmãos. Bom dia, Brasil! Assim seja e bom dia! Até o próximo sábado, se assim o Criador nos permitir. Não está passando.